Lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito de Deus possa iluminar a nossa mente, convidar a nossa vontade a entender que tudo é dom, tudo é graça de Deus. Que possa infundir no nosso coração a graça da conversão e que no final da nossa vida nós estejamos juntos de Deus no lado dos eleitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom, então, voltando um pouquinho lá na nossa primeira aula, quando eu disse que nós estamos estudando os 12 artigos de fé contidos no nosso credo, né? Na nossa oração do credo apostólico. E o credo, ele é dividido em 3 partes, né? 3 partes compreendidos em 12 artigos. A primeira parte, ela fala sobre a primeira pessoa da Santíssima Trindade e compreende o artigo 1. A segunda parte fala da segunda pessoa da Santíssima Trindade e compreende os artigos 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E a terceira parte, que fala da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, e compreende os artigos 8, 9, 10, 11 e 12, certo? Então, hoje, nós damos início ao artigo 7º, e a gente acaba ele hoje, se Deus quiser, e aí a gente acaba a segunda parte do nosso credo. A gente encerra hoje os artigos que compreendem a segunda pessoa da Santíssima Trindade, correto? Então, mesmo esquema de sempre. Na dúvida, me parem. Vinícius, o que é isso? Vinícius, volta um pouco. Então, tudo que nós estudamos até agora culmina aqui a parte de Jesus Cristo, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. E hoje é uma aula um pouco pesada. Então, não se sintam acanhados. É uma aula que mexe com a nossa vida, muito particularmente. Hoje nós responderemos a questão levantada pela Jane e pelo Guilherme sobre o julgamento de Deus. Se Deus quando a gente morre, já existe um juízo, o porquê, então, Deus virá para julgar os vivos e os mortos. Então, nós vamos entender isso daí hoje, certo? Então, vamos lá. O artigo 7º, então, é este, que é o artigo que fala de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Esse é o artigo. Jesus Cristo, então, ele honra e engrandece a sua igreja com três importantes ministérios. São eles: o ministério de redentor, o ministério de protetor e o ministério de juiz. Nos artigos anteriores, nós vimos então que Jesus salvou o gênero humano, mostrando seu ministério de redentor. Pela sua paixão e morte, nós vimos então o ministério de redentor. E com a sua ascensão aos céus, nós vemos o segundo ministério de Jesus, que é o ministério de protetor. Lembra que eu disse para vocês na aula passada que Jesus sobe aos céus para ser o nosso advogado? Então, é o segundo ministério, o ministério de protetor, de advogado nosso. E agora, nesta aula, nós veremos o terceiro ministério de Jesus, que é o ministério de juiz. Ministério de juiz. Juiz porque ele virá para julgar.
os vivos e os mortos. Certo? Então, ó, a Sagrada Escritura, ela atesta para nós, ela diz que existem duas vindas de nosso Senhor, no qual, na teologia, nós chamamos de parousia. Na teologia, nós chamamos de parousia. Do grego, paroisia, que é advento, chegada. Então, são as vindas de nosso Senhor. São duas as vindas, são duas as parousias. A primeira parousia foi a sua encarnação. Então, a primeira já aconteceu. Quando Jesus se encarna no seio puríssimo da Virgem Maria e se faz homem. Esta é a primeira vinda de nosso Senhor. Quando ele se faz homem para nos salvar, para morrer numa cruz e salvar o gênero humano. É a primeira vinda de nosso Senhor. E agora tem a segunda vinda de nosso Senhor, a segunda parousia, que fala que de onde Jesus virá com todo o seu poder e glória, já não mais como uma criança, já não mais como um inocente, mas ele virá como justo juiz e julgará a terra, julgará os homens, que é a segunda vinda de nosso Senhor. As Escrituras falam que esta segunda parousia nós chamamos que ele virá no dia do Senhor. O dia do Senhor, então, é o dia que Jesus virá de novo, uma segunda vez, para julgar os vivos e os mortos. A título de curiosidade, na Sagrada Escritura, fala bem desse dia do Senhor, quem quiser anotar, na primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 10. Na primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 10. E no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 26. Certo? Nesses dois capítulos que eu passei, da primeira carta de São Pedro e no livro do Apocalipse, fala bem do dia do Senhor. É o dia que ele virá para julgar os vivos e os mortos. Beleza? Então tá bom. Ó, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Vai falar assim, ó. Porquanto todos nós teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante a sua vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. Então aqui, São Paulo fala aos Coríntios que todos nós deveremos comparecer ao tribunal de Cristo e responder a este justo juiz todas as nossas ações, seja ela para o bem ou para o mal. Tudo bem? Então, se desde o início dos tempos os homens esperavam, ansiavam a primeira vinda de nosso Senhor, que iria resgatar o gênero humano de todos os pecados e abrir os céus, todos os homens esperavam esta primeira vinda. Nós também agora devemos esperar, ansiar por esta segunda vinda, que é quando nós veremos Deus face a face. Então, na segunda vinda, nós veremos Jesus, né? Veremos Jesus com o seu corpo e a sua alma. Devemos esperar este dia. E estes dias, antes da vinda do Senhor,
é para nós dias de misericórdia. Quando nós morrermos, quando nós fecharmos os nossos olhos para esta vida, cessará os dias de misericórdia e começarão os dias de justiça. Então, é interessante porque os padres da igreja... Vinícius, me desculpa. Eu perdi, assim, o último que você falou, entrou a pessoa aqui, eu perdi. Dá pra você repetir? Aquilo que os primeiros homens ansiavam pela primeira vinda de nosso Senhor, que foi quando ele se encarnou, agora também nós devemos esperar alegremente e com muita esperança a segunda vinda de nosso Senhor, que ele virá com todo o seu poder e glória. Então, estes tempos que nós estamos vivendo agora, para nós, são tempos de misericórdia. Deus, todo momento, estende a mão para nós, são tempos de misericórdia. Quando nós morrermos, quando nós fecharmos os nossos olhos para esta vida, cessará o tempo da misericórdia e começará o tempo da justiça. Daí, os padres da igreja vão dizer assim, né? Porque tem muitas pessoas que falam, nossa, mas Deus não é misericórdia, né? Agora justiça. Mas o contrário de justiça não é misericórdia. O contrário de justiça é injustiça. E em Deus não há injustiça. Em Deus há justiça. O contrário de misericórdia é falta de amor. E Deus não falta amor para conosco. Deus nos ama. Deus todos os dias nos dá uma nova chance. Todos os dias. Só que esta chance que Deus nos dá, esta vida que Deus nos dá, ela acaba quando nós fecharmos os nossos olhos para esta vida aqui. Depois começará o tempo da justiça de Deus. Certo? Então, quando fecharmos os nossos olhos para esta vida, serão duas as ocasiões, dois juízos, em que o homem deve comparecer na presença do Senhor para dar conta de tudo o que ele fez, de todos os seus pensamentos, de todas as suas palavras, de todas as suas ações, e para aceitar finalmente a sentença imediata do juiz. Então, nós compareceremos diante de Jesus 2 vezes para sermos julgados. 2 vezes. São 2 as ocasiões. 2 juízos. O juízo particular e o juízo universal. O juízo particular e o juízo universal. 2 as ocasiões. Certo? O juízo particular. O juízo particular acontecerá no momento em que cada um de nós deixa este mundo. Neste momento em que nós deixaremos este mundo, que nós fecharemos os nossos olhos para esta vida, neste momento, a alma é levada diante do tribunal de Deus. Nossa alma será levada diante do tribunal de Deus, onde nosso Senhor examinará com a máxima justeza, com a máxima justiça, todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras, todas as nossas ocasiões, todas as nossas ações. Tudo o que o homem fez em vida. E aí, ele
dirá a sentença para nossa alma: céu, purgatório ou inferno? No momento da nossa morte, a nossa alma será levada diante do tribunal de Deus, onde Deus examinará a nossa vida, tudo que nós fizemos, e dará a sentença: céu, purgatório ou inferno. Este é o juízo particular. É nós e Deus. É você e Deus. Sou eu e Deus, neste momento. Nossa alma será julgada e Deus dará a sentença. Certo? Ouvi, já tô tensa agora. Mais tensa ainda. A gente Agora vai já tô tensa. E lembrando que se formos para o céu, o fomos por graça de Deus, porque Deus iluminou a nossa inteligência, convidou a nossa vontade e nós dissemos sim. Agora, se formos para o inferno, o fomos porque nós queremos, não porque Deus quer. Porque durante esta vida nós não abraçamos a misericórdia dele. Tudo bem? Então, o juízo particular é entre você e Deus. Deus olhará todas as nossas ações, nossos pensamentos e palavras e dirá a sentença: céu, inferno ou purgatório. Tá bom? E aí existe um outro juízo, o juízo universal. O juízo universal acontecerá então no dia do Senhor, na segunda vinda de nosso Senhor, quando ele descer dos céus com todo o seu poder e glória, que é o dia do Senhor, acontecerá então o juízo universal, que consiste: o nosso juízo particular se transformará em juízo universal, no qual todos os homens, todos, deverão comparecer diante do tribunal de Deus, no mesmo dia, no mesmo lugar, diante do tribunal do justo juiz, e na presença de todos os homens, de todos os séculos, Deus dirá a nossa sentença. Será lavrada a nossa sentença na presença de todos os homens. Então todos os pecados serão revelados na presença de todos os homens de todos os séculos. Este é o juízo universal. Mas, Vinícius, Oi? a pessoa já não foi julgada no particular? Isso, a pessoa já sabe. Céu, purgatório ou inferno. Ela já sabe o que vai ser no juízo universal. Já sabe porque no juízo particular foi dito isso a ela. Só que Pode falar. no dia do Senhor, que Deus virá novamente, aí todas as almas, todos os que estão, as almas que estão no céu, as almas que estão no purgatório e as almas que estão no inferno, seus corpos serão ressuscitados neste dia. E aí, diante de todos, Deus dirá a sentença de cada um na frente de todos. Mas, Vinícius, essa segunda vinda, então, eu não entendi. Essa segunda vinda, todos já morreram? Terá pessoas que não morreram? Ainda terá pessoas que não morreram. Será o... Eles são os privilegiados? Aí eles não tiveram o juízo particular. Eles terão o juízo universal. Então não vão passar pela morte?
Não. A morte será para esta vida, sim, passarão. Porque no dia do juízo universal, quando Jesus descer dos céus, todos os homens desta terra adormecerão. Findará a vida deles nesta terra. E aí eles se reunirão com todos os homens de todos os séculos para receber o julgamento. Aqueles que já morreram receberam o julgamento particular, já sabem. Céu, inferno, purgatório. E aí no juízo universal, todos os homens, todos os que estão vivos, adormecerão e acordarão para uma nova vida, e os que estão no céu, no purgatório ou no inferno, todos aparecerão diante do tribunal de Deus novamente. E na frente de todos, Deus Então, mas aí não está certo isso, porque aí os que adormeceram não terão juízo particular? Não. Então, eles são privilegiados. Mas eles irão para o céu ou para o inferno. No juízo universal, no dia do Senhor, não existe mais purgatório. A partir do dia que for o juízo universal, o purgatório deixa de existir. Porque aí é só céu ou inferno. Então, eu corrijo a almas que lei. estavam no purgatório, elas deixam o purgatório, e aí, se elas... Purgatório, aí elas vão direto para o céu. Mas será lavrada a sentença delas, para que todos vejam. Por isso que as pessoas falam assim, que quando a pessoa morre, fala assim, que a pessoa era boa, Deus levou, porque ele vai deixar os maus, porque não tem purgatório. Aí aqui nós todos poderemos ou não, né? Quem já morreu passou pelo juízo particular. Nós também poderemos passar por ele. Agora, se daqui 10 minutos for o dia do Senhor, nós não passaremos pelo particular, direto para o universal. Jane, é a mesma coisa que o Padre Augusto fala, né? Que ele fala assim, não é possível, que eu lutei a vida inteira, corri atrás, aí chega 45 no segundo tempo e vai pro céu. E a gente não. Então tem coisa que não é compreensível, né? No nosso humano, né? Na nossa cabeça, né? Estes são os dois juízos. O juízo particular e o juízo universal. Tudo certo com esses dois juízos? Ouvi. É um pouco tenso ficar pensando nisso, né? Eu acho que eu tô tensa também, viu? Eu não sei se eu quero morrer agora ou esperar Jesus voltar. É uma dúvida, viu? Ai, gente, tá me dando até uns arrepios. O purgatório seria uma purificação ali, né? Para entrar no céu. E aí? Se Jesus volta hoje, nós não passamos pela purificação. E aí, eu acho pior, eu quero morrer agora. No purgatório existe esse fogo expiador, né? Que expia as nossas culpas. Então eu tenho que estar santinha para se Jesus voltar, gente. Misericórdia, viver na santidade mesmo. É isso mesmo, é tenso. Deixa eu te perguntar. Você falou que no juízo final, os corpos, como que você falou, os corpos, o quê? Serão ressuscitados. Isso. Corpo mesmo, corpo. Corpo. Tá, Corpo. e assim, não vai dar risada que eu vou falar, tá? Mas aí você falou assim, de todas as pessoas de séculos passados. E a noção de espaço? O espaço só existe aqui, né? Nesta terra. Quando nós comparecermos diante do tribunal de Deus, já é a eternidade. Então, na eternidade, os nossos corpos serão ressuscitados. É por isso que o pessoal é contra a cremação ou não tem nada a ver? Durante muito tempo, a igreja ela foi muito taxativa, ela foi muito contrária à cremação. Durante muito tempo. Aí
depois ela começou a enxergar de uma outra maneira. Mas justamente por conta da ressurreição dos corpos. Mas hoje a igreja permite a cremação. Porque ela enxerga que não é... Tipo assim, a pessoa foi cremada, pegou as cinzas, espalhou as cinzas no rio. Aí vai começar a subir os pedaços da pessoa. Não é... O corpo se decompõe da mesma forma. Então, por isso a igreja começou a enxergar de uma outra forma. Então, os nossos corpos serão ressuscitados. E aí, nesse dia que os nossos corpos forem ressuscitados, nosso corpo ressuscitado, nosso corpo mesmo, esses nossos olhos, tudo, receberá a sentença. Ou ouvirá novamente a sentença do justo juiz. Vou te perguntar de novo, outra coisa. Pode perguntar. E a Sandra tá dando risada. Olha lá. Sandra, a hora que eu te encontrar lá, você vai ver só. Eu fico imaginando. Estou aqui na minha cabeça. No céu. No Vai céu. perdoar os pecados, um vai ficar olhando pro outro e falar assim, nossa! Vocês vão ver agora. Você aqui, ó. Não, deixa eu te perguntar. Como fica essa questão do sentimento, assim, da relação das pessoas? No céu não existe isso. Existe. Pois Você conhecerá todas as pessoas. Assim, você conhecerá e no céu, na eternidade, você conhecerá todos os homens. Porque eles estarão todos lá, diante de Deus. E Deus lavrará a sentença. Então todos conhecerão todos. Sim, mas como fica essa questão, por exemplo, do afeto das pessoas, os filhos, marido, esposa? Como que fica isso? Nós continuaremos, só que no céu, diante do tribunal de Deus, quando a gente vê Jesus face a face, a beleza eterna, a verdade eterna, a bondade, né, tudo, nós enxergaremos toda a nossa vida aos olhos de Jesus. Então, até eu falei isso numa aula passada aí. Até eu vou jogar um exemplo bem alto, só para a gente entender, né? Se porventura um filho nosso, um irmão, um amigo, a quem a gente gosta muito, for para o inferno, nós, na eternidade, ficaremos felizes, porque a justiça de Deus foi feita. Porque nós veremos Deus como Ele é, e Ele é justiça. Então nós enxergaremos a justiça perfeita, o amor perfeito, a bondade perfeita, a beleza perfeita. E aí nós ficaremos felizes, porque a justiça foi feita. Mesmo que este nosso amigo, nosso filho, nosso irmão foi para o inferno. É difícil entender, porque a gente ainda pensa com a nossa cabeça daqui, porque a gente não vê Deus ainda. Mas ao ver Deus, nós entenderemos todos os conceitos plenamente. Justiça, beleza, verdade, bondade. Aqui a gente só pode imaginar. Eu não sei se Ô Vinícius, e daquela vez que você falou que a nossa própria consciência já nos leva? A nossa própria consciência julga, porque a nossa consciência sabe bem. E por que ela vai nos julgar, a nossa própria consciência? Porque diante do tribunal de Jesus você vai conhecer a verdade eterna. Então lembra quando eu disse que a visão, o conhecimento infuso nós teremos ao morrer. Nós veremos todos os pecados da humanidade. Nós conheceremos todas as consequências das ações que nós cometemos. Por isso a nossa consciência nos julga. E Deus então dará a sentença deste julgamento. Deus é o juiz.
Ela não conseguiu. Ô, Vinícius, Oi? o que nós não conseguimos entender é o seguinte: eu fui julgado no particular, fui para o céu. Aí no universal ele vai julgar todo mundo e todo mundo terá a mesma sentença. Todo mundo para o inferno. É isso? Não. O julgamento universal é que eu não tô entendendo. Você foi julgado no seu particular. Certo. Vamos supor, o Sérgio foi julgado no seu particular. O Sérgio ganhou a glória do céu. Aí no julgamento universal, o corpo do Sérgio será ressuscitado. Então, eu vou ser julgado eu vou ser julgado eu, Sérgio. Isso, Sérgio. Sim, exclusivamente. Não vai ser todo mundo julgado. Assim, no universal é todos ou é um que vai ter a sentença? O Sérgio vai ter a sentença ou o Sérgio, Luciano, Vinícius, todo mundo? No universal, o Sérgio vai ter a sentença de novo, a Luciana outra, o Vinícius outra, a Cada um vai ter a sua sentença novamente. outra sentença, só que na frente de todo mundo. Mas agora com o seu corpo ressuscitado. Isso. Tá. E aí, o julgamento universal não é para todos. Todos vão para o inferno, todos vão para o céu. O Sérgio vai ser julgado novamente. O julgamento universal quer dizer é que todos estarão lá. Todos conhecerão se o Sérgio foi para o inferno ou para o céu. Todos saberão se o Vinícius foi para o inferno ou foi para o céu. Todos saberão. Mas assim, eu já tive um julgamento particular, foi para o céu. No julgamento universal, é tipo uma exposição do meu julgamento ou é um novo julgamento? Não, é a exposição do teu julgamento. O teu julgamento particular se transformará em julgamento universal. Todos conhecerão a tua sentença. Ele não mudará. Entendi. Ele não vai ser mudado. Ele não vai ser mudado. É céu. Foi para o inferno? É inferno. Não muda. Agora nós vamos conhecer o porquê do julgamento universal. O porquê que Deus fará este julgamento. Eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Aquela parte do evangelho que fala lá que a mulher tem vários maridos, né? E eles morreram e foram. Foi questionado se lá no céu com qual queria ficar, né? Lá no céu vai ser diferente. Não é assim, no céu não. No céu. Eu não vou lá encontrar minha mulher, meus filhos e viver uma família novamente, né? É isso, né? No céu não existe sacramento. Por quê? Sacramento é um sinal visível do amor invisível de Deus. Agora, se no céu a gente vê Deus face a face, para que um sinal se nós já o vemos? Então não há sacramento no céu. Por isso que Jesus fala, não, ela não será mulher de ninguém no céu. Entendeu? No céu ela não é mulher de ninguém. Por que, então, se a gente já recebe um julgamento particular, um juízo particular, por que, então, um juízo universal mesmo? Gente, o que a gente recebe no particular, Deus só vai ler em voz alta o nosso julgamento, seja céu ou seja inferno, é o mesmo. O que você recebeu no teu particular não vai mudar no universal, é o mesmo. Mas o porquê, então? O catecismo, então, coloca 4 motivos, 4 razões para o julgamento universal. Primeiro, para a glória de Deus. Para que os blasfemos, os pecadores, vejam, diante de todos os homens, que Deus é o Senhor de todas as coisas.
O primeiro motivo do juízo universal é para a glória de Deus. O segundo motivo, para a glória de Cristo. Jesus, nosso Senhor, que foi julgado injustamente pelos homens, agora, no juízo universal, ele julgará como justo juiz todos os homens. Terceiro motivo, para a glória dos santos. Os santos que nesta vida foram caluniados, perseguidos, difamados, mortos por causa do nome de Jesus. Todos os homens, então, saberão diante de todos, diante do tribunal do justo juiz, que aqueles homens estavam certos. Os santos que foram caluniados, perseguidos, serão exaltados no julgamento universal, diante de todos os homens. E o quarto motivo, para a confusão dos maus. Os maus que viveram nesta vida em glórias, em prazeres, os maus que viveram nesta vida oprimindo os outros homens, serão julgados e será revelado diante de todos os homens que a sua vida não valia a pena, que a sua vida era uma vida vã. E também os hipócritas que se disfarçavam de santos terão vergonha de ter os seus pecados revelados diante de todos os homens. Diante de todos os homens, de todas as nações, de todas as épocas. São os 4 motivos para o juízo universal. Para a glória de Deus, para a glória de Cristo, para a glória dos santos e para a confusão dos maus. Alguém não entendeu algum motivo? Não, ou ainda tem dúvida? Agora que fez sentido, agora que fez sentido, porque eu não estava entendendo nada. Para mim, ó, universal e particular tá tudo igual. Só repete o nome para mim do quarto, Vinícius. Para a confusão dos maus. Obrigada. E estes são os motivos para existir, então, um outro julgamento, né? Lembrando, então, para não ficar dúvida, que o julgamento que a gente recebe no juízo particular é o mesmo, não muda. Só que no juízo universal, todos saberão, para a glória de Deus, para a glória de Cristo, para a glória dos santos e para a confusão dos maus. Tudo bem? Agora uma pergunta. Cadê a Vivian, minha assistente em São Tomás? O pecado daqueles que estão no céu ou que estavam no purgatório, porque no julgamento universal não existirá mais purgatório, certo? É céu e inferno. O pecado dos que estão no céu ou que estariam no purgatório também será revelado no dia do juízo universal? Ouvi, nossos anjos da guarda são muito amigos, porque eu estava pensando nisso, eu não perguntei, mas eu falei assim, gente, mas se for pro céu, será que os pecados vão ser revelados diante de todo mundo mesmo? Assim, olha, eu ia te perguntar isso, eu não sei responder, lógico, né, mas eu ia perguntar isso. Os nossos pecados serão, quem for para o céu, quem conseguir a glória dos céus, mesmo assim os nossos pecados serão revelados? Isso é aquilo que vocês adoram, é uma questão disputada. Não, a gente não tem como falar sim ou não.
Ah, não deve ser não, porque senão vai ficar uma lista lá falando o pecado de todo mundo, pecado que já se converteu, a pessoa se converteu, viveu 100 anos, 90 anos e vai ficar falando lá aquela lista. Eu acho que não deve falar não. Não, gente. Não. Pecado pelado. A gente tá buscando a santidade, gente. Pra que isso? Pelo amor de Deus. Ô Vinícius, Oi. antes que a Vivian responda, assim, quem está no purgatório, então vai para o céu. Pro céu. Isso. Quem tá no purgatório vai pro céu. Então já está respondido. Então, nesse momento, esse vai ser o momento que as pessoas estão no purgatório vai ver a face de Deus. Vai todo mundo para o céu. Quem está no purgatório e até o momento do juízo final não saiu ainda, porque as almas do purgatório podem sair antes, né? Cumprir a pena pode sair antes. Mas quem está lá ainda, no dia do juízo final, é como se tivesse cumprido a pena. A matemática de Deus é perfeita. E quando que acontece o juízo universal? Nós vamos chegar ali, Gui. A gente não sabe o dia nem a hora, mas existem sinais. Nós vamos chegar neles. Às vezes é assim, uma quarentena, sabe? Você morreu, aí você ficou 40 dias, sabe? Aí tem juízo universal. Não, a gente não sabe o tempo. Por exemplo, as almas que desde o início do mundo, desde a criação dos homens que morreram, as almas deles estão no céu, no purgatório ou no inferno. Estão esperando a segunda vinda de nosso Senhor. Mas o juízo universal é a segunda vinda? É a segunda vinda. Ah, tá. O juízo universal é quando ele virá com seu poder e glória para julgar os vivos e os mortos. Ah, tá. Não, agora entendi. Então, os nossos pecados serão ou não serão revelados? Quem já conseguiu a glória dos céus, né? É uma questão disputada. As opiniões se dividem. Os autores, os grandes teólogos, autores, né, dos grandes livros de teologia sobre o sacramento da confissão, né, da penitência, eles têm uma opinião comum de que os pecados não serão revelados no juízo universal. Eles dizem que o pecado, uma vez confessado, uma vez perdoado, Deus esquece aquele pecado. Então, eles não seriam revelados. É como está no Salmo 31. Feliz o homem cujo pecado foi perdoado, cuja culpa foi encoberta. Então, segundo estes teólogos, que são os grandes teólogos do sacramento da penitência, da confissão, eles disputam que os pecados dos eleitos, dos que estão no céu, não serão revelados. Agora, a outra parte, outros teólogos vão dizer que serão revelados sim. Que, assim, eles dizem que os santos, por serem santos, não teriam problema algum de ter os seus pecados revelados, porque eles estariam tão unidos a Deus que eles não veem problema, não sentirão vergonha das suas faltas terem sido reveladas, porque com isso demonstraria a grandiosidade da misericórdia de Deus, que fez deles santos apesar das suas culpas. Então, mesmo que os seus pecados fossem revelados, eles não sentiriam vergonha, mas eles sentiriam alegria, porque manifestaria a gloriosa misericórdia de Deus, que fez deles santos apesar dos seus pecados.
Tudo bem? Então é uma questão disputada. Mas se no céu só entra santo, então quer dizer que no céu todos não iriam ligar, né? Ser revelado os pecados. Todos os que estão no céu são santos, isso mesmo, Gui. E aí é por isso que alguns diriam que eles não sentiriam vergonha de ter os seus pecados revelados. Porque eles estão tão unidos a Deus, e para eles seria uma alegria, um motivo de alegria, porque iria mostrar a misericórdia de Deus, que fez deles santos apesar dos pecados. Só que ainda é uma questão disputada. Ouvi, mas se no julgamento universal eles são revelados, não são automaticamente revelados para todos? Para todos. Então não teria problema. Todos saberiam. Então, assim, não teria problema ser revelado novamente? Por exemplo, no juízo particular é você e Deus. Agora, no universal, mesmo os que já estão no céu, os pecados deles seriam revelados. Nossa, eu fico imaginando isso, vai demorar muito, hein? Como disse o Guilherme, ficar listando o pecado de todo mundo desde o início da humanidade. Lembra que no céu já é eternidade. Então, não faz sentido. Mas, na verdade, pensou, você conseguir virar santo mesmo diante de você ter superado todos aqueles pecados. Então, eu acho que será um momento mesmo de alegria, né? Para a glória de Deus, né? Então, mas é uma questão disputada, né? Alguns falam que não será revelado os dos santos, só o dos maus, os que forem condenados, e outros dizem que tanto os que forem salvos e os que forem condenados será revelado. Mas é uma questão disputada. Ok? Santo Tomás, ele acrescenta ainda mais alguns pontos acerca do juízo universal. Ele vai dizer assim, que os mortos deixam às vezes filhos que imitam os pais, os parentes, discípulos que seguem e propagam os exemplos, palavras e obras do seu mestre. E esta circunstância aumentará os prêmios ou os castigos dos mortos. Então, cuidado com o exemplo que nós estamos dando por aí. Cuidado, vocês que são pais, com os exemplos que estão dando para os seus filhos. Porque os seus filhos imitarão vocês. Cuidado, nós todos, com os exemplos que nós estamos tendo dado à sociedade, àqueles que estão perto de nós. Porque às vezes nós não sabemos, mas tem muita gente que se espelha em nós. Então, cuidado com estes exemplos. Porque no julgamento universal, Deus mostrará, todos saberão que determinada pessoa tinha determinada pessoa como mestre, como exemplo. E aquela pessoa foi também condenada porque seguia os maus exemplos. Então, cuidado, isso pode aumentar os nossos castigos. Ô, Vivian. Oi? Vivian. Em uma das noites que nós estamos participando lá da Canção Nova, ele comentou rapidamente sobre isso. Eu fiquei na dúvida, porque fala assim que a gente recebe heranças ruins, né? Sim. Então, o Vinícius matou a pau. Agora eu entendi. E foi forte, né, Sandra? Nossa, eu tô assistindo ainda, porque esses dias, desde que começou, eu tive compromisso direto, né? Então, eu tô pegando as gravações. Gente, nossa, eu vou ter que chamar. Sabe assim, quando você, pra mim, né? Tem partes, e tem partes assim, que nem eu tenho um cunhado que ele vai ver sorte.
ele fala, né, meu irmão comentou comigo isso outro dia, que ele está passando por fases difíceis e que ele é uma coisa que dá não sei se é um acalento, que ele, né, se sente bem. Mas olha, no que eu vi ontem, nossa, fala assim, terrivelmente sobre isso, né, que é um atraso muito grande. Achei assim, a forma que ele colocou ali, e aí esse do exemplo que você falou agora é perfeito. Isso é Santo Tomás. Então, cuidado, né, com os exemplos que nós estamos dando por aí. Cuidado, porque isso pode aumentar os castigos diante de todos. Outro ponto da doutrina de Santo Tomás é que ele vai falar assim, ó: em tudo o que nós fazemos em vida, nós o fazemos em cooperação com os nossos corpos, né? Então, todas as nossas boas ou más ações são praticadas com a cooperação destes nossos corpos. Então, devem atribuir aos corpos a justiça de Deus. Por isso que, na ressurreição dos corpos, o nosso corpo será ressuscitado para a eternidade, seja no céu ou seja no inferno. Os nossos corpos estarão no céu ou no inferno. Tudo bem? Quem será o juiz? Jesus. Como nós dissemos, é para a glória de Cristo. Jesus. Ainda que o poder de julgar é comum a todas as pessoas da Santíssima Trindade, atribuímos o julgamento universal à segunda pessoa. Então, atribui-se à segunda pessoa o julgamento universal. Sabem, um dos motivos por que atribui-se à segunda pessoa? Porque os nossos corpos serão ressuscitados, certo? E aí, com os corpos ressuscitados, nós poderemos ver com os nossos olhos o juiz, porque ele nos julgará com o seu corpo de homem. Jesus está no céu, lembra a aula passada? Sentado à direita de Deus Pai, de corpo e alma. Então nós veremos com os olhos o justo juiz. Nós ouviremos a sentença com os nossos ouvidos, com os nossos sentidos todos. Nós receberemos a sentença do justo juiz, que é Jesus, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. E também é de suma justiça que seja Jesus Cristo. Ele que foi injustamente julgado pelos homens, que foi crucificado injustamente, julgará todos os homens. Então, nosso Senhor Jesus Cristo será o justo juiz. Nós não sabemos o dia nem a hora que acontecerá a segunda parousia, o julgamento universal, o fim dos tempos. Nós não sabemos. Mas a Sagrada Escritura enumera 3 sinais principais. São 3 os sinais que a Sagrada Escritura enumera como sinais principais que vai acontecer o julgamento universal. São 3. O primeiro é a pregação do Evangelho pelo mundo inteiro. Isso nós podemos encontrar esta palavra lá no Evangelho de Mateus,
capítulo 24, versículo 14. O primeiro sinal da segunda vinda de nosso Senhor é a pregação do Evangelho pelo mundo inteiro. E isso já aconteceu. A Bíblia assustou, ela olhou com uma cara assustada agora. O segundo sinal é a apostasia das nações. A apostasia é a renúncia da fé, renegar a fé. Isso nós podemos encontrar lá na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. A apostasia das nações. E isto também já está acontecendo. A apostasia das nações. As nações estão negando a fé cristã, a fé católica. A renúncia da fé, a apostasia das nações. E o terceiro sinal, que também se encontra na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, é o anticristo. A vinda do anticristo. Aí, aqui, acerca da vinda do anticristo, é envolto de muitas dúvidas, de muito mistério. Porque diz que o anticristo é aquele que as pessoas o reconhecerão como o Messias, como o enviado. É aquele que falará de Deus, mas que é o inimigo de Deus. O anticristo é aquele que está intimamente debaixo do comando do demônio, debaixo do comando de Satanás. Esse é o anticristo, o inimigo de Deus. Então são estes os três sinais para a segunda parousia, para acontecer o juízo universal. A pregação do evangelho pelo mundo inteiro, a apostasia das nações e a vinda do anticristo. O que seria a pregação do evangelho no mundo inteiro? É o que já está acontecendo, é a difusão do evangelho pelo mundo todo. Que todo mundo tem acesso, né? Todo mundo tem acesso, todos conhecem. É verdade que ainda existem lugares e povos que não conhecem o evangelho, tribos que não conhecem. Mas com o passar do tempo, o número restrito dos cristãos, que era um número muito pequeno, hoje é muito grande. Hoje ainda existe, mas são poucas as pessoas que não conhecem o evangelho. Então é o primeiro sinal, a pregação do evangelho pelo mundo inteiro. Nós estamos estudando o credo, né? E dentro do credo, a gente questionar alguma parte dele, duvidar alguma coisa, podemos considerar que nós estamos fazendo uma apostasia? Apostasia? Se a gente, por exemplo, disser assim, esta parte eu não concordo porque para mim é desta forma. Se a gente fizer assim, isto é uma heresia. É você querer reformular alguma parte, alguma verdade. Apostasia é você negar. Então assim, eu nego. Agora, apostasia seria se a gente negasse o credo todo. Aí isso é uma apostasia. Quando a gente nega partes da verdade revelada, é uma heresia.
Ouvi. Ouvi. Oi? A Janaína tá perguntando aqui dos bispos da Alemanha. O que seria? Se revoltaram lá e tudo mais. Quando eles negam e aquela revolta deles é uma apostasia. Porque eles não estão, é uma parte muito pequena o que eles estão fazendo, é uma parte muito grande. Então eles estão negando o ensinamento revelado de séculos da igreja. Eles não estão colocando uma nova doutrina, eles estão negando uma doutrina. Uma apostasia. E é por isso que eu disse que já está acontecendo a apostasia das nações. Os povos estão negando a verdade do Evangelho. É triste, mas é verdade. Tudo bem? Continuemos então. Agora vamos para uma parte. Se vocês acharam que até agora foi pesado, agora vem a pior parte. A sentença dos bons e a sentença dos maus. Então, no julgamento, no juízo universal, será pronunciada a sentença do justo juiz. E são duas as sentenças que a gente pode receber, que a gente, na verdade, já recebeu no juízo particular, mas agora ela será lavrada na frente de todos. São duas sentenças. A sentença dos bons e a sentença dos maus. A sentença dos bons. Cristo, nosso Senhor, Salvador e Redentor, lançará com um olhar de ternura, de complacência para os justos que estão à sua direita, e com a máxima bondade ele dirá a seguinte sentença: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que para vós foi preparado desde o início dos tempos. É o que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 34. Para os bons, para os justos, Jesus dirá: vinde, benditos de meu Pai, para o reino dos céus, que para vós foi preparado desde o início dos tempos. Olha, não haverá palavra mais suave que esta. Tenho vontade até de chorar, já pensou ouvir isso? Nossa. Não imagina ouvir de Jesus: vinde, Vivian, vinde, bendita de meu Pai. Vem para a glória do reino dos céus que eu preparei para você desde o início dos tempos. Essa é a sentença dos bons. Todos nós devemos buscar esta sentença, viver uma vida santa, na verdade, na justiça, na humildade, na bondade. Amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo por ti mesmo. Nós ouviremos esta sentença, mas com um amor verdadeiro. Agora existe a sentença dos maus, que nós vamos trabalhar um pouquinho ela. E a sentença dos maus é: Jesus, voltando-se para aqueles que estão à esquerda, lançará sobre eles o rigor de sua justiça,
e dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado ao demônio e aos seus anjos. Que também está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41. Aos maus, Jesus dirá: apartai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o demônio e os seus anjos. Estas são as duas sentenças. Vinícius, mas eles já estarão no inferno. Eles só vão ali ouvir a sentença. Aham. Eles ouvirão a sentença com os seus corpos ressuscitados. E aí, mediante a sentença de condenação, a sentença de inferno, são duas as penas que os condenados sofrerão no inferno. Duas. São duas as penas que os condenados sofrerão no inferno. A pena de dano. A primeira pena é a pena de dano. E a segunda, a pena de sentido. A pena dos sentidos. A pena de dano e a pena dos sentidos. A pena de dano. Nós vamos trabalhar, então, a sentença dos maus na pena de dano e dos sentidos. Lembra que a sentença é: apartai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado ao demônio e os seus anjos. Então, a pena de dano. As primeiras palavras, apartai-vos de mim, exprime a maior das condenações, a maior das penas. Por quê? Porque atingirá os maus. Eles serão lançados o mais longe possível da presença de Deus. Eles não sentirão consolo algum, eles não terão esperança alguma fora da presença de Deus. Eles serão afastados da presença de Deus o mais longe possível. Jamais verão a Deus. Eles não terão consolo algum, não terão esperança alguma. Não haverá alegria nenhuma. Se a gente começou a ligar um ponto aqui, Vinícius, mas e no limbo? No limbo ainda as crianças, elas não sofrem. Elas têm alegria, a mesma alegria que a gente goza aqui nesta terra. Elas têm alegria. Agora, a pena de dano, os condenados jamais verão a Deus, mas eles não terão alegria. Não terão alegria, não terão consolo, não terão esperança, nada. É o lugar onde ninguém ama e ninguém é amado. Jamais verão a Deus. Jamais eles ficarão privados da visão beatífica. Ficarão privados da presença luminosa de Deus. Essa é a maior das penas, a pena de dano. Forte, né? E a segunda pena, a pena dos sentidos. Perdão. Continuando ainda na pena de dano. Apartai-vos de mim. Serão para sempre jogados longe da presença de Deus. Mas é acrescentado uma palavra. Se fosse apartai-vos de mim apenas, talvez poderia haver algum consolo ainda. Mas não. Apartai-vos de mim. Existe um vocativo nessa frase. Malditos. Apartai-vos de mim, malditos.
Quanto a isso, apartai-vos de mim, malditos. A justiça de Deus perseguirá os condenados à vida eterna. Todos os momentos da sua existência, que será eterna, a justiça de Deus perseguirá. Como assim? Num sentido de que jamais terão alegria nenhuma. Não haverá alegria. Apartai-vos de mim, malditos. Agora entremos na outra pena, a pena dos sentidos. Então seguem-se as palavras. Apartai-vos de mim, malditos. Agora a pena dos sentidos. Para o fogo eterno. É o sofrimento. No juízo particular, que ainda não há ressurreição dos corpos, é só a alma. A alma sofre no inferno a modo físico, porque não tem corpo. Mas de algum modo a alma sente dor. E no juízo universal, a ressurreição dos corpos é um sofrimento físico. Nós não podemos duvidar que na pena dos sentidos, a tortura do fogo causa a mais intensa sensação de dor. E ela dura para sempre. Agora, aqui existem divergências quanto ao quesito fogo. Alguns teólogos dizem que não é um fogo propriamente dito. Alguns teólogos afirmam que a pena dos sentidos será de acordo com o pecado praticado. Gula, luxúria, avareza. Então a pena dos sentidos será de acordo com o seu pecado praticado aqui na terra. Só que o que a gente tem que entender da pena dos sentidos é que haverá a dor física. Por isso o fogo. Por isso que é dito do fogo, né? Se na pena de dano nós somos afastados para sempre da presença de Deus, sem alegria, sem esperança, na pena dos sentidos, existe a dor física. E ela é eterna, sem interrupções. Uma dor física. Mas ainda continua a sentença. Apartai-vos de mim, malditos, pena de dano, para o fogo eterno, pena dos sentidos, preparado para o demônio e os seus anjos. Olha o que diz o Catecismo de Trento. Também as últimas palavras da condenação, que foi preparado para o demônio e seus anjos, qual não será, porém, a miséria dos condenados, uma vez que em tantas aflições não poderão jamais apartar-se da companhia dos mais perversos demônios. Então, qual será a sensação? Jamais veremos a Deus. Sentiremos dor. E estaremos na companhia dos mais perversos demônios. Este é o destino daqueles que serão condenados ao inferno. A pena de dano e a pena dos sentidos. Só que é válido lembrar aqui, muito justa será a sentença de nosso Senhor e Salvador. Muito justa. Que será a sentença contra os maus.
porque os maus desprezaram todas as obras de verdadeira piedade. Os maus não deram de comer a quem passava fome. Os maus não deram de beber a quem tinha sede. Os maus não agasalharam o peregrino. Os maus não vestiram o nu. Os maus não visitaram os presos e os enfermos. Tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Eu era um peregrino e não me acolhestes. Eu estava nu e não me vestistes. Estava preso, enfermo e não fostes me visitar. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o demônio e os seus anjos. Estas são as penas de quem será condenado, de quem for condenado ou de quem já foi condenado. Pena de dano e pena de sentidos. Tudo bem? Vocês estão em choque agora, eu imagino. Mas alguma dúvida da nossa aula sobre o juízo particular, universal, os motivos do juízo universal, a condenação ao inferno? Alguma dúvida? Ai, meu Deus, todos estão tão em choque que não conseguem. Mas até assim, engraçado, é que bom que Deus dá o livre-arbítrio pra gente, né? Que aí a gente pode escolher o céu. E aí é as nossas atitudes aqui que vão determinar isso, né? Isso mesmo, Gui. É por isso que eu falei já no início da aula. Enquanto nós estamos nesta vida, são tempos de misericórdia. Ao fechar os nossos olhos para esta vida, é o tempo da justiça. Vinícius, você falou que o Jardim do Éden não é o céu, não era o céu. É, isso mesmo, não é. Mas se eles não tivessem pecado, não existiria o céu? Não, existe. Se eles não tivessem pecado, todos nós viveríamos no Jardim do Éden. Só que o Jardim do Éden é uma alegria natural. O céu é uma alegria eterna, completa, onde vê Deus face a face. Então a glória do céu não tem nem comparação com a alegria do Jardim do Éden. Mas eles não morreriam. Oi? Eles não morreriam. E como que eles iriam para o céu? Lembra que um dos dons preternaturais é a imortalidade, que eu falei, né? Mas ela num sentido de que não há condenação eterna. Nós viveríamos muito tempo, igual a Adão viveu 900 e tantos anos, e isso já fora do jardim. Então nós viveríamos por muitos e muitos e muito tempo. E quando chegaria a nossa hora, tal como Nossa Senhora, que Deus enviou um sono, Deus enviaria para nós um sono eterno e nos levaria para o céu. Certo? Nós só não passaríamos pelo sofrimento da morte. Nós não passaríamos por sofrimento algum. As mulheres dariam à luz a seus filhos sem dores. Culpa da Eva mesmo. Esse Adão e essa Eva, eu vou falar. Que nem meu professor de teologia falava, Adão e Eva cagou na nossa vida. Mas nós ainda continuamos a cometer os mesmos erros de Adão e Eva. A desobediência. E por isso, a sentença dos maus. Então, minha gente, queridos irmãos, um dia,
nós daremos contas a Deus de todas as nossas ações, de todas as nossas palavras e de todos os nossos pensamentos. Daremos contas a Deus num tribunal para um juiz de suprema justiça. Procuremos uma maneira santa de viver. Porque o dia do Senhor está próximo. Vinícius, eu já vi de um padre que essa questão do pensamento e da ação, que o ser humano nem sempre ele consegue controlar o seu pensamento. Verdade. O que não pode é pôr em ação. O que não... Ele pode até ter um mau pensamento, ele não pode concretizar aquilo, portanto, só vai ser pecado se aquilo for concretizado. O que não pode é alimentar o pensamento. Você não controla o seu pensamento, é verdade. Só que se você ficar alimentando o pensamento mal, ele se torna pecado. Talvez a gente não coloque ele em prática, mas a gente fica na nossa mente, alimentando, aí é pecado. Alimentar pensamentos maus, pensamentos impuros, é pecado. Uma que eles podem nos levar à ação, mas só de ficar alimentando pensamentos maus, me deu um pensamento, aí eu fico lá, horas alimentando aquele pensamento, fulano de tal, podia morrer fulano de tal. Pensa, podia acontecer tal coisa, pensamento mau, pecado. Ultimamente eu tenho confessado até pensamento. Mas, o pecado, atos, palavras, ações, pensamentos e omissões. O pensamento seria um pecado venial. Então, não é pecado acontecer o pensamento, porque é do ser humano. O pecado é alimentar este pensamento. Beleza, Jane? Sim, tudo certo. Tem um vídeo muito legal do Frei Gilson, que é até recente, que ele gravou sobre as confissões, sabe? Ele entra bastante nessa questão dos pecados, tudo, nossa, bem legal. Manda lá no grupo. Eu vou mandar lá. Manda lá pra nós. Os maus pensamentos é venial ou é mortal? O pensamento, depende. Depende da intensidade. Igual eu falei, ficar naquela, né? Nossa, eu quero que a pessoa... quero que morra, quero que aconteça isso com a pessoa, podia cair, quebrar o pé, podia... Mortal. Desejar a morte do irmão. Então, minha gente, esta foi uma aula um pouco pesada, igual eu falei para vocês. Mas aí nós encerramos o artigo 7º, tá? Então a gente encerra com esta aula a segunda parte do credo, que trata da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Vi, a Janaína está perguntando aqui daqueles 3 dias de trevas. Quer falar? Já. Então, se a gente olhar na Sagrada Escritura, são vários os sinais do fim dos tempos para o juízo universal. É que o catecismo do Concílio de Trento, ele enumera estes 3. A pregação do Evangelho pelo mundo inteiro, a apostasia e o anticristo. O primeiro, que é a pregação do Evangelho, é o que mais diverge entre os teólogos. É que como a gente está trabalhando com base na Sagrada Escritura, Santo Tomás, o Catecismo Atual e o de Trento, então eu enumerei este, mas o que mais diverge é a pregação do Evangelho. Agora, a apostasia e o anticristo, estes são sinais claríssimos
da segunda vinda de nosso Senhor. É o que nós chamamos de escatologia. São as realidades futuras, né? O que nós estudamos hoje é escatologia. Existem 11 países no mundo que negam o cristianismo, né? Totalmente. Apostasia das nações. E é para estes daí que negam o cristianismo, para a glória de Deus e para a glória de Cristo, o juízo universal. Todos saberão, diante de todos os povos, diante de todos os homens de todos os séculos, que Deus estava certo. Que existe um Deus que nos ama profundamente, mas que também é um justo juiz. Não gostaria eu de colocar medo em vocês, né? Não é meu propósito colocar medo. Por mais que eu goste muito deste assunto, eu dou ênfase, e como a Jéssica fala que eu faço até entonação de voz quando eu falo deste assunto. Mas não é o meu propósito colocar medo. O meu primeiro propósito é a nossa conversão. Não, você fica esperando para ver se vê alguma carinha de alguém fazendo medo. Senão você vê que ninguém tá fazendo carinha, aí você vai mais esquisito e fala, como assim? Ninguém tá fazendo careta? Coloca um pouco mais de fogo no inferno. Mas não é o meu propósito, né? Mas nós temos que ter temor, né? Temor de Deus, temor de ofender a Deus. O nosso temor não é a gente não pode ter temor de ir para o inferno. O nosso temor é um temor de ofender a Deus. Nós devemos ter medo de ofender a Deus, porque Deus nos ama de maneira sem igual. Então o nosso medo tem que ser de ofender a Deus. E a consequência de quem ofende a Deus é a condenação dos réprobos. Eu espero que aumente depois desta aula a quantidade e a qualidade do nosso sacramento da confissão. Espero que busquemos sempre o sacramento da penitência, da confissão, não deixemos de nos confessar, não deixemos de, no final de cada dia, fazer um exame de consciência, pedir perdão a Deus pelas coisas não tão boas que fizemos durante o dia, todos os dias, porque nós não sabemos se nós vamos acordar. Nós não sabemos. Padre Mário também tem um vídeo explicando sobre a confissão, muito bom. É muito bonito o sacramento da confissão. Quando a gente entrar em sacramento, aí nós vamos falar sacramento da confissão, aí a gente vai voltar um pouco para essa aula aqui, dos juízos. Mas olha, todos os dias, né? Aquilo que reza a liturgia das horas, né? As completas no final do dia, né? À noite, nós rezamos, né? Que o Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida, uma morte santa. É isso que nós rezamos nas completas. Que o Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida, uma morte santa. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas ela se aproxima. Em todos os momentos da Sagrada Escritura que fala do dia do Senhor, fala que o dia do Senhor está próximo. Então não brinquemos com isso. Não brinquemos com a nossa alma. Não brinquemos com a nossa vida. Porque o dia do Senhor está próximo. Convertei-vos
e crede no Evangelho. Olha hoje, João Batista gritava no deserto: convertei-vos, convertei-vos. João, como eu mandei lá, é apenas a voz que grita no deserto, mas a voz passa. O que permanece é a palavra, e a palavra é Jesus. No princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então que a palavra, que é Jesus, habite no nosso coração. E que Ele nos salve. Na verdade, Ele já nos salvou, objetivamente. Agora, subjetivamente, nós temos que querer a salvação. Que Deus nos ajude, né? Se não tiverem mais nenhuma pergunta, mais algum comentário, nós encerramos a nossa aula de hoje. Que o Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Que Deus nos encontre em paz. Justos. Né? Então, quinta-feira que vem, nós entraremos no artigo 8º, que nós creiamos no Espírito Santo. No artigo que vem, então, nós falaremos começaremos a falar da terceira pessoa da Santíssima Trindade, Santo Espírito de Deus. Quinta-feira que vem, às 7h30, então. Fica combinado.